A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, e nós estamos nesta oportunidade, dia 27 de maio, para aqui estarmos compartilhando com os irmãos algo mais a respeito da palavra de Deus e, muito especialmente, em nossa live Perguntas Escatológicas, quando o pastor Ciro Sanches de Borde tem feito a apresentação do tema desta feita, o arrebatamento da igreja. Nós iniciamos na quarta-feira que passou a apresentação, segundo a proposta inicial, 20 textos bíblicos, os quais dão respaldo, corroboram com o tema que é o arrebatamento da igreja. E aí, na quarta-feira passada, o pastor Ciro apresentou já 10 textos que corroboram com o tema do arrebatamento da igreja. Então, o pastor Ciro, ao apresentar os textos, esses 10, ele também fez uma apresentação de como a ideia que é defendida, que é pregada, que é anunciada pela Assembleia de Deus, pelo movimento pentecostal e, muito propriamente, aquilo que estamos nos propondo a ensinar nessas lives, que a primeira, não é, como já temos dito, iniciou-se no dia 20 de março. E de lá para cá, temos apresentado vários temas, sempre às quartas-feiras e também aos domingos. E nós passamos, então, aos domingos, a partir de 11 da manhã, reservarmos o tempo todo da live para estarmos respondendo às perguntas que os irmãos estão fazendo por intermédio dos nossos canais, aqui nos comentários, não é? Na nossa transmissão, também através do nosso canal no YouTube, CETADB Oficial, onde todos podem se inscrever para estar recebendo as notificações destas lives que são disponibilizadas sempre já no dia seguinte, a fim de que os irmãos estejam acompanhando todas elas, né? Desde a primeira que fizemos, já está disponibilizada para que você possa estar assistindo, revendo e pausando, não é? Fazendo as anotações, enfim, preparando um esboço para estar ministrando, inclusive, seminários e estudos a respeito desse tema, ou mesmo para que você possa estar desenvolvendo o seu entendimento, a sua compreensão a respeito desses temas que estão sendo propostos aqui e que são muito importantes, não é? Para o crescimento espiritual de um crente que realmente deseja servir a Deus com alegria no seu coração. Nós louvamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E queremos já iniciar esta transmissão com uma oração, agradecendo a Deus por esse dia abençoado que nos deu e por tudo aquilo que Ele fará em nós, muito especialmente, e também através de nós. Amado Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Portanto, nos abençoa, dirige as nossas vidas, dirige os nossos passos e nos conduza pelos teus caminhos, a fim de que possamos servir ao Senhor e agradar o Senhor em tudo aquilo que realizarmos para a honra e para a glória do teu maravilhoso, excelso e sublime nome. Amém? E graças a Deus. Amém. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem. Como é que está? Está na benção? Animado? A paz do Senhor, pastor. Hoje nós estamos combinando. Uniformizados. Uniformizado. Eu ia colocar um paletó para eu abrir assim, igual o Superman, né? Mas, eita, não. Rapaz! É bom não brincar com essas coisas, né? Então, eu estava quase pensando em colocar um paletó, porque tá meio frio aqui, rapaz. Tá meio frio. Tá meio frio aqui em Niterói também, por isso que eu ia colocar o paletó. Rapaz, no Paraná tá frio. Mas eu vi que o irmão tá sem paletó, falei, não vou colocar não, senão vai destoar do chefe, né? Para não destoar, tá certo, tá certo. Pois bem, pastor, eu estava dizendo aqui aos irmãos que as lives todas que nós já temos transmitido estão disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Então você pode acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever em nosso canal, ativar ali as notificações para que você receba, sempre que nós transmitirmos as lives, nós estamos disponibilizando também no canal do YouTube e alguma informação ainda em relação aos cursos teológicos, as novidades que estamos preparando aos irmãos também, tudo fica disponibilizado ali para que você acesse. CETADB Oficial é o nosso canal e você pode estar
acessando, se inscrevendo, e será uma bênção. Cetadeb Oficial no YouTube, no Facebook e também aqui no canal da nossa transmissão no Instagram. Deus abençoe a sua vida. Eu quero já convidar os irmãos para uma leitura no texto bíblico em Atos dos Apóstolos. Na quarta-feira passada, o pastor Ciro ele passou a apresentar textos bíblicos que corroboram, que respaldam o ensinamento a respeito do arrebatamento da igreja, que é aquele que é ensinado pelas Assembleias de Deus. É importante nós frisarmos isso, que tudo aquilo que nós estamos apresentando aqui é aquilo que está, inclusive, bem registrado na nossa declaração de fé, especialmente essa última, vamos frisar nessa última de 2017, não é? Está bem claro ali. Então, os pontos que nós estamos aqui apresentando, eles estão também esboçados em nossa declaração de fé, para que ninguém pense que nós estamos aqui aleatoriamente lançando ideias a respeito dos assuntos, não é? Há o tema, há um respaldo bíblico, e o pastor Ciro, então, está apresentando estes textos. Na quarta foram outros 10 textos, e hoje nós vamos seguir, não é? Existem muitos textos da Bíblia que respaldam essa ideia. Conversando agora à tarde, a nossa proposta é de apresentarmos os outros 10. Se for possível, nós vamos apresentar os outros 10 hoje. Se não, nós vamos apresentar o que for possível hoje, senão na próxima quarta-feira, às 22 horas, nós voltaremos e vamos seguindo com o assunto, já que é palpitante e importante. Lembrando os irmãos que aos domingos nós estamos respondendo as perguntas escatológicas que os nossos irmãos estão fazendo. Então, você pode deixar registrado nos comentários, tanto aqui na transmissão, quanto também no YouTube, ou ainda enviar através dos nossos canais, os quais você pode acessar através do site www.cetadb.com.br. Ali tem o WhatsApp, tem os nossos e-mails, para que você envie as perguntas. Desde já, uma saudação a cada um dos irmãos que já estão conosco, participando dessa transmissão. Deus abençoe a vida de vocês, não é? Caneta e papel aí para fazer as anotações, Bíblia aberta, e nós vamos ao estudo. Pastor Ciro, eu vou ler aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Hoje eu estou com a Bíblia da versão corrigida, edição comemorativa de 50 anos, uma Bíblia que eu ganhei do pastor Luci Francis, não é? Lá de Santana, no Amapá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. A Bíblia diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Pastor Ciro, com a palavra para suas considerações, e nós vamos seguindo aqui, porque a bênção é grande. Deus está conosco e certamente o conhecimento está aí à disposição para aqueles que buscam. Com as palavras, pastor. Amém. Glória a Deus, pastor Hercos, muito bom. Agradeço pela oportunidade de poder mais uma vez estar aqui dividindo a tela com o irmão, uma honra para mim, falando aqui desde Niterói, e graças a Deus por esta porta que Deus nos abriu, né, para podermos, mesmo durante esse momento de isolamento, nós podermos aqui ter esse tempo tão especial, esse momento tão especial para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos direto ao assunto, meus queridos irmãos, lembrando que aqueles que puderem, cliquem aí no aviãozinho e convidem mais pessoas para participarem desse nosso estudo.
esse estudo que já, quem está chegando agora, talvez alguém está entrando pela primeira vez, esse é um estudo sequencial, não é, de escatologia bíblica. Nós começamos com uma introdução, respondendo várias perguntas, sempre aos domingos estamos respondendo perguntas, e às quartas-feiras nós expomos o assunto de uma maneira lógica, não é? Passo a passo. Tivemos várias quartas-feiras para explicar o sermão profético de Jesus, que vai lá em Mateus 24, né? 24 e 25, também Lucas 21 e Marcos 13. E agora, nós que já tínhamos falado um pouco sobre o arrebatamento, ao abordar a ordem dos acontecimentos, agora nós estamos começando ainda a falar de uma maneira mais detida sobre o arrebatamento. Tivemos a primeira quarta-feira, na semana passada, falamos sobre 10 textos. Claro que quando você estuda escatologia, talvez você não saiba, pelo menos 300 só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento você tem 300 referências bíblicas sobre a segunda vinda. Claro que dentre essas 300, muitas delas aludem ao arrebatamento. Tem muitas referências. Nós fizemos uma seleção de 20, pelas quais nós vamos abordar 2 aspectos. Um, ou os 2 na mesma passagem, que são aqueles que geram mais dúvidas e questionamentos e que também são alvo de críticas por irmãos de outras tradições. Não é? Quais são esses 2 aspectos? A iminência do arrebatamento, ou seja, Jesus pode vir a qualquer momento. E o outro aspecto é o fato de o arrebatamento ser secreto, isto é, invisível para aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Será visível apenas para a igreja. E aí, claro, nós temos que fazer uma distinção, que já temos feito e vamos continuar fazendo, porque o ensino é assim, você vai repetindo para tornar cada vez o assunto mais claro. A distinção entre as 2 etapas da segunda vinda, não é que são 3 vindas. Contando a primeira, agora alguém dirá, não, então quer dizer que você defende que vai acontecer uma segunda vinda e uma terceira vinda? Tem pessoas aí mal informadas falando isso, inclusive do nosso meio, lamentavelmente. Não é? Não são 3 vindas, são apenas 2 vindas. Só que a segunda vinda, claro, ela vai abranger 7 anos com 7 anos com vários eventos, não é? Muito bem, só retomando então, rapidamente, na semana passada, quais foram os 10 textos que nós abordamos? Mateus 24, 36, em que Jesus diz que ninguém sabe, não é? Muitos já tentaram estabelecer datas para o arrebatamento, mas Jesus diz que daquele dia hora ninguém sabe. Falamos também de Mateus 24, 37 ou 39, dos dias de Noé, que aconteceu de repente. As pessoas estavam levando uma vida normal, totalmente desapercebidas. Noé foi o pregoeiro da justiça, como diz o apóstolo Pedro, mas ninguém deu crédito e veio o dilúvio e levou a todos. Falamos de Mateus 24, 41, aquela passagem que diz, um será levado, o outro será deixado, que mostra que o arrebatamento vai acontecer quando as pessoas estiverem levando uma vida normal mesmo. Jesus ali descreveu como era a vida naquela época. As pessoas moendo no moinho, as pessoas no campo. Lucas também registra lá 2 numa cama, normalmente. Isso mostra que o arrebatamento vai acontecer não quando alguém pensa que para o arrebatamento acontecer vai ter que estar acontecendo um monte de guerras. Claro, guerras são sinais indicadores. Mas não quer dizer que vai estar havendo uma... Não é que Jesus vai voltar no meio de uma terceira guerra mundial, por exemplo. Alguém pensa, não, vai ter uma terceira guerra mundial e tal, e o mundo vai estar num verdadeiro caos, aí Jesus veio. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que a vinda é iminente. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão...
Ou seja, as pessoas levando uma vida normal, como foi nos dias de Noé. Veja que o primeiro fim do mundo que aconteceu, veja que o mundo não acabou uma vez, não é a primeira vez que isso vai acontecer, já aconteceu uma vez. Né? Só que naquele tempo foi o dilúvio. Né? Quando o dilúvio chegou, as pessoas estavam levando uma vida normal. Ninguém esperava. Jesus também falou de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló. Os pecadores de Sodoma estavam levando uma vida normal, estavam pecando normalmente. Jesus falou dos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento. Não é? Comiam e bebiam. Nos dias de Ló também. Não é? Só que nos dias de Ló a imoralidade era tão grande que Jesus nem disse que casava e dava-se em casamento. Porque lá a coisa era terrível. Já tinha o primeiro sexo, o segundo sexo, como alguém diz hoje em dia, né? Porque começou lá essa depravação, essa deturpação do que Deus criou, né, em relação à sexualidade. Mas vamos adiante. Então nós citamos aí também Mateus 24, 42 e 44, como ladrão, a vinda de Jesus. Mateus 24, 45 a 51, também a ênfase para a iminência, aquela parada dos dois servos, que retomamos também no domingo ao responder a pergunta sobre as 10 virgens. E, finalmente, aliás, a sexta passagem hoje, a sexta passagem que abordamos foi sobre as 10 virgens, justamente, depois veio Marcos 13, 33, a sétima. Lucas 20, 35, aquela passagem que fala da ressurreição, que é análoga ao arrebatamento. Depois os irmãos vão entender melhor por que essa passagem é tão importante. Não é? Quando falamos de 1 aos Coríntios 15, os irmãos vão entender por que Lucas 20, 35, que fala da ressurreição, é uma passagem importante também para corroborar o arrebatamento. Lucas 21 e 36, falamos também, não é? Jesus disse, vigiai, porque não sabeis, para que sejais havidos por dignos de escapar, não é? Do que há de vir. E também citamos João 14, 1 a 3, especialmente o versículo 3, em que Jesus disse, virei e vos levarei. E demos exemplos do uso desse verbo no Novo Testamento, que significa justamente tomar e levar. Não é? É uma alusão ao arrebatamento. E agora vamos para a 11ª passagem, que é justamente essa que o pastor Hercules leu. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Eu não vou correr, eu vou devagar, porque o pastor Hercules, já falei com ele hoje à tarde, e ele disse para mim, vamos adiante. Vamos explicar bem, não é? E se der onde der para ir hoje nós vamos, senão a gente continua. Porque esse texto que nós vamos aqui introduzindo, aproveitando já que as pessoas que estavam sendo convidadas aí já chegaram, certamente, outros vão chegar. Mas esse texto, irmãos, ele é muito importante. Só para situar os irmãos, Jesus morreu, ressuscitou, ficou entre os seus discípulos por 40 dias, né, diz a Bíblia, mais ou menos, um espaço de 40 dias, aparecendo para eles secretamente. Veja que muita gente hoje em dia diz, você acredita em arrebatamento secreto? Que secreto? Ora, Jesus já fez isso. Então, quem duvida que Jesus possa aparecer de maneira secreta, parece uma contradição, né? Secreta para o mundo, invisível para o mundo, mas agir sem que o mundo perceba, não é? E só a igreja, isso já aconteceu. Então, veja, Jesus ressuscitou e ficou entre os seus discípulos, aparecendo para eles, falava com um, falava com o outro, comia com eles, não é? Aparecia para uns em determinado lugar, para outros. E o mundo não tomou conhecimento, o mundo não sabia. Só a igreja nascente ficou sabendo. E ali, Jesus, depois desses 40 dias, dando informações a respeito do reino de Deus, ele estava comendo com seus discípulos, diz lá em Lucas, e depois Atos, capítulo 1, quando ele, então, começou a se despedir, começou a dar as últimas instruções. E os discípulos, até aquela altura, você percebe que eles estavam preocupados com Israel. Porque, eu repito, os discípulos eram todos israelitas. E eles, como israelitas, queriam saber do futuro de Israel. Israel estava sob o domínio romano, eles queriam saber, Israel vai continuar? Até quando? Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Leu aí o pastor Hercos, Atos capítulo 1, versículo 6. Aí Jesus, os seus pés parece que já estavam se descolando do chão, ele já estava ali praticamente subindo, né? Já estava, ou momentos antes de subir. Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Já explicamos aqui na outra ocasião que esse tempos e estações aí, no grego, é cronos e kairos, não é? Em português ficou tempos e estações, mas no grego é cronos e kairos. O que Jesus quis dizer? Olha, não vos pertence saber, Deus já estabeleceu, nem aqui na terra o tempo vocês vão saber, nem lá. Não vos pertence, foi Deus que estabeleceu, não pertence saber nem o tempo aqui da terra, que corre cronologicamente, não é? Você sabe que cronos e kairos é uma alusão a personagens da mitologia grega. Você sabe que o idioma grego, ele deriva muita coisa da mitologia grega. O próprio termo hermenêutica vem daquele deus Hermes, não é? Hermes, da mitologia grega, porque ele interpretava o que Zeus falava. Daí vem hermenêutica, porque hermenêutica tem a ver com interpretação, não é? Então, muitos outros nomes, não fique escandalizado com isso, porque o idioma grego foi influenciado pela mitologia. Né? Então, não há por que você se preocupar com isso. Termos que estão na Bíblia, por exemplo, quando você fala do Hades, né? Aquele lugar também vem da mitologia. E tem vários outros termos, nomes, inclusive. Né? Não quer dizer que nós tenhamos algum compromisso com o paganismo grego. Não, é só uma questão aí de étimo, origem do termo. Não é? Então, quando se fala de Cronos e Kairos, eram também personagens da mitologia lá. Não é? Cronos tem a ver com o tempo cronológico. Agora, Kairos já era aquele camarada que corria, e ele corria tão rápido que não dava para conseguir marcar o tempo, não é? Isso aí, então... Não precisa acompanhar ele. Não consegui acompanhar. Aí veio, na verdade, a ideia, né? A ideia surgiu daí, de um tempo que não pode ser cronometrado. É justamente o tempo de Deus. Porque quando Pedro se refere ao tempo de Deus, ele diz o quê? Que 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por quê? Porque Deus, ele não é como nós. Não é? Para nós existe passado, presente e futuro. Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, é como se tudo estivesse diante dele como um eterno presente. Não é? Passado e futuro para ele, ele enxerga tudo, está tudo diante de si. Ele não tem essa dificuldade que nós temos. Não é? Então, Deus, claro, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele estabeleceu os tempos, não cabe a nós. Mas Jesus, continuando, ele disse, olha, vocês estão preocupados aí com o tempo, com o que vai acontecer com Israel, nada disso. Não nos pertence saber o Cronos e o Kairos. Mas, olha o que é importante para a igreja. Claro que nós estudamos escatologia não porque estamos especulando. Nós estudamos escatologia porque escatologia é uma matéria, não é? Que nos faz ter ainda mais esperança e trabalhar ainda com mais convicção, porque a gente sabe que o nosso galardão, o futuro glorioso da igreja é certo. Então, por isso nós estudamos escatologia. Mas olha o que Jesus falou. Jesus falou que não é para ficar especulando datas, quem vai ser o anticristo, onde ele vai surgir. Não, isso não é uma escatologia especulativa, é escatologia bíblica. Nós temos que saber o que a Bíblia de fato diz. Então, não nos pertence saber tempos, estações que o Pai já estabeleceu. Aí Jesus diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O poder dinâmico do Espírito. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E diz a Bíblia que aí então, ele começou a ser elevado. Seus pés, de fato, agora já estavam, já tinham se descolado do chão. Ele já começou a subir, e na medida que ele subia, os discípulos olhavam para Jesus subindo, Jesus foi subindo, subindo. Veio uma nuvem, o texto grego assim dá a ideia, não fica claro se ele se encontrou com a nuvem no céu, ou se a nuvem veio e ele já subiu com a nuvem. Stanley Horton até fala sobre isso,
né? Que a ideia que dá é que a nuvem veio e ele subiu na nuvem, como se fosse uma nuvem que o conduzisse, mas o texto em língua portuguesa dá a ideia realmente que ele subiu e a nuvem o ocultou, né? Porque essa nuvem, na verdade, ela também estabelece um limite entre o que é da terra e o que é da parte celestial, até onde nós podemos ir, porque o ser humano é limitado. Por isso que a Bíblia diz que as coisas, as provações, as aflições desse tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está do outro lado da nuvem. Tem uma nuvem que separa, você não consegue atravessar, você está limitado. Só quando você, claro, for transformado, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, não é? O que é mortal se revestir de imortalidade, naquele grande dia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, aí sim você vai encontrar o Senhor nas nuvens, lá naquele limite, e você vai passar para o lado de lá. Aí você vai começar a ver o outro lado. Por enquanto, você só vê até onde é permitido. Então foi isso que aconteceu. Os discípulos ficaram olhando, Jesus chegou num ponto ali que ele atravessou para o lado de lá e eles não puderam mais ver. E eles ficaram olhando, nosso mestre foi embora. A impressão que dá o texto mostra que eles estavam com dúvidas ainda. Apesar de tudo que Jesus já tinha dito, como que dizendo, o que nós vamos fazer agora? Jesus tinha dito claramente que era para ficar em Jerusalém. Aí, diz a Bíblia que dois anjos, dois varões de branco, a gente sabe que são anjos, porque lá em Lucas explica isso, em João também, que eram dois anjos. Dois anjos se puseram em pé junto deles e lhes disseram, varões galileus, olha como a Bíblia é detalhista, não é? Porque não tinha nenhum judeu, era tudo galileu. O único judeu que tinha já tinha se suicidado, porque ali o anjo falou com os 12, com os 11, na verdade, porque Judas tinha se suicidado. O único que não era galileu era Judas, que tinha se suicidado. Aí os anjos disseram, varões galileus, eram todos galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, como que dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? Ele já falou que é para ir para Jerusalém, esperar que o Espírito será derramado. Vocês estão aqui olhando, pensando tantas coisas. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, e aí chegamos onde eu queria chegar, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Aqui, meus irmãos, chegamos no ponto, não é? Que eu gostaria de chegar, que é justamente o detalhamento da vinda de Jesus, não é? E aqui você tem dois aspectos interessantes. Esse texto é importante porque ele, inclusive, ele mostra as duas fases da segunda vinda. Alguém diz, não, esse negócio de duas fases foram os assembleianos que inventaram. Não, de jeito nenhum. Aqui nesse texto você já encontra a base, entre outros, claro que tem outros textos. Mas nesse texto aqui você já vê as duas fases, as duas etapas da segunda vinda. Como assim, irmão Ciro? Diz que Jesus subiu lá de Jerusalém, né? Ele subiu do Monte das Oliveiras, à vista de todos viram, e a Bíblia diz que ele vai voltar e todo olho verá, e ele vai descer no Monte das Oliveiras, e diz lá em Zacarias capítulo 14 que os seus pés são sobre o Monte das Oliveiras. Não tem nada de arrebatamento secreto aí. É aí que você se engana. Por que é aí que você se engana? Quem foi que viu Jesus subir? Foi o mundo todo que viu Jesus subir? Ah, não, todo olho verá, porque Jesus, do jeito que ele subiu, vai tudo bem, ok. Mas quando Jesus subiu, todo olho viu Jesus subindo? Não. Quem viu Jesus subindo foi apenas a igreja. Somente a igreja nascente viu Jesus subir. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos, esse Paulo, que a igreja naquela época tinha um número mais ou menos isso, não é? No dia de Pentecostes tinha 120, mas Paulo falou que Jesus tinha aparecido a mais de 500 irmãos. Nem todos estavam presentes no dia de Pentecostes. Então, quando Jesus subiu, somente a igreja viu Jesus subindo. Ah, mas tudo bem, mas Jesus vai descer em Jerusalém. Isso aí prova que isso aí é uma alusão
a manifestação do Senhor, porque ele subiu em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e vai descer. Sim, é óbvio. Ele subiu do Monte das Oliveiras porque ele estava em Jerusalém, não é? Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém, então não teria sentido ele subir do Brasil, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos. Ele subiu onde ele estava. Mas isso não quer dizer que porque ele subiu de Jerusalém e vai descer em Jerusalém, que esse texto se aplica especificamente à manifestação do Senhor em poder e grande glória. Não. Mas também, agora veja, não quero confundir a sua mente. Esse texto, na verdade, fala das duas etapas. Fala do arrebatamento por quê? Porque somente a igreja viu Jesus subir até as nuvens. E somente a igreja vai ver Jesus vir até as nuvens. E a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Não é? Não diz que ele vai pisar aqui na terra. Então, se a igreja, porque ali estava a representação da igreja, a igreja nascente. Se só a igreja nascente, ou só a igreja, para ser claro, que ali é a igreja começou ali no primeiro século, a igreja primitiva. Se só a igreja viu Jesus subir até as nuvens, também só a igreja vai ver Jesus vindo até as nuvens. Só que tem um detalhe. Jesus também, ele virá na terra, mas não no arrebatamento. E aí ele vai pisar também no Monte das Oliveiras. Então pode perceber que esse texto, ele é amplo. Esse texto ele é muito importante, e ele não foi selecionado por acaso, porque esse texto ele oferece base tanto para o arrebatamento da igreja, como também para a manifestação do Senhor Jesus em grande glória. Oferece base para o arrebatamento, repito, porque só a igreja, não foi o mundo todo. Quando a Bíblia diz lá que todo olho verá, em Apocalipse 1:7, ali é a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Mas não foi o que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus. Quando Jesus foi assunto aos céus, somente a igreja viu Jesus. E lá em Hebreus 9:28, que é um dos textos que também nós vamos ler mais para frente, lá em Hebreus 9:28, o texto é claro, que Jesus, tendo vindo uma vez, aparecerá segunda vez para o mundo todo? Todo olho verá? Não. Aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Somente os que esperam Jesus para a salvação é que hão de vê-lo por ocasião do arrebatamento. Então vai se cumprir a primeira parte aí desse texto que estamos explicando. Porque só a igreja viu Jesus subir até as nuvens. Só a igreja vai ver Jesus aparecendo nas nuvens e ir ao encontro dele. Mas depois, claro, o texto continua e o texto diz, os anjos falaram, que do jeito como ele subiu, ele vai descer. Esse Jesus foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então Jesus vai descer também em Jerusalém, e aí vai se cumprir o que está lá em Zacarias 14, versículo 4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, meus irmãos, esse texto é muito importante, porque esse texto, ele mostra tanto o rapto secreto, ele oferece base para o rapto secreto, mas também oferece base para a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Mas nós vamos avançar aqui então, pastor Ecos. Agora eu vou pedir a gentileza para o irmão ler, é o 12º texto agora. 1 Coríntios 15, 51 e 52. A menos que eu queira comentar alguma coisa. Não, já está aqui. Eu peguei o celular da patroa para transmissão e estou com o meu aqui, porque aí eu já faço os comentários direto aí aos irmãos também. Uhum. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Então, você que está acompanhando, esse é o 12º texto. A gente está apresentando aqui 20 textos que comprovam, que fundamentam a doutrina do arrebatamento da igreja. Começamos com Mateus, estamos em ordem sequencial, não é? Mateus,
Marcos, Lucas, João, Atos. Agora estamos nas epístolas. E, claro, não vamos ler todos os versículos das epístolas. Não é? Claro que podemos ampliar também. Como eu falei, só no Novo Testamento você tem 300 textos da segunda vinda. A gente selecionou 20 que embasam aquilo que nós cremos com respeito à iminência e também a ênfase para o arrebatamento como um encontro secreto da igreja com Jesus nos ares. Um encontro invisível para o mundo, secreto. Não é? Por isso, o mundo não vai tomar conhecimento desse encontro da igreja com Jesus nos ares. Então, já lemos 11 textos, lemos e explicamos. Agora vamos explicar esse 12º com a graça de Deus. Aqui Paulo revela um mistério. Veja que aqui é um mistério que foi revelado. A Bíblia tem mistérios que não foram revelados. Esse aqui é um mistério revelado. Paulo disse, eis que vos digo um mistério. E 2 pontos. Aí o que vem depois é a revelação do mistério. Qual que é o mistério que foi revelado? Nem todos dormiremos, não é? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Alguém diz que esse texto não fala do arrebatamento. Fala. Ah, mas a palavra arrebatamento não está aí. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é análoga. Você sabe o que significa isso? Você sabe que a analogia da Bíblia, a analogia geral da Bíblia, a analogia da fé, significa que a Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia explica a própria Bíblia. Na medida que você vai lendo, vai estudando, você vai percebendo que um texto ele tem relação com o outro, ele se conecta com o outro. Eu não estou falando aqui simplesmente paralelismo de palavras, é paralelismo de ideias. O termo arrebatado não está aqui, arrebatamento, mas ele se conecta com outros textos que falam, como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então vamos devagar aqui, só para entender. Veja, Paulo não quis dizer aqui aos irmãos, em primeiro lugar, naqueles dias, que eles não morreriam, não é? Porque Paulo disse aqui, ó, nem todos dormiremos. Dormir aqui você sabe o que é morrer, não é? É uma maneira eufêmica, não é? É um eufemismo, é uma maneira mais suave de falar da morte. Lembra quando Jesus falou, Lázaro dorme? Ora, Lázaro tinha morrido. Mas Jesus falou de maneira eufêmica. Olha, Lázaro dorme. Mas dormir, nesse contexto, significa estar morto, significa morrer. Então, veja, nem todos dormiremos. Paulo não quis dizer aqui que ele e aqueles irmãos não morreriam. Ele estava falando, na verdade, da sua fé, da sua esperança, de que ainda naqueles dias Jesus poderia voltar. Mas ele quis dizer também que, por ocasião do arrebatamento, nem todos estarão mortos. Haverá crentes vivos, salvos, para ser arrebatados. É esse o sentido, não é? Ou seja, muitos servos de Deus estarão vivos por ocasião do arrebatamento. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Mas os que morreram em Cristo, o arrebatamento para eles está garantido. Glória a Deus. É essa a questão. A gente fala, eu até, numa ocasião aqui, nós até falamos, né, sobre a igreja do arrebatamento. Tem muitos pregadores que, assim, para chamar a atenção do povo, esta é a igreja do arrebatamento. Sim, meu irmão, esta é a igreja do arrebatamento, mas não só esta. A igreja do 1º século é a igreja do arrebatamento, a igreja do 2º século, do 3º século. A igreja do Senhor é a igreja do arrebatamento. Porque os que estiverem mortos também vão ressuscitar. Eles serão transformados. A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Claro, eles vão ressuscitar primeiro, vão ser transformados. Depois os vivos, né? Se Jesus voltar hoje, por exemplo, nós estamos vivos, também seremos transformados. E aí vai haver a reunião dos mortos que ressuscitaram, os mortos em Cristo, com os vivos também. Os dois grupos vão ser transformados e juntos subirão ao encontro do Senhor. Viu quem é a igreja? Viu quem faz parte da igreja do arrebatamento? Todos os salvos, de todas as épocas. Então a igreja do arrebatamento não é só a igreja de hoje. A igreja do arrebatamento é a igreja de todos os tempos. É a igreja de todas as épocas. É a igreja do Senhor Jesus, é a igreja do arrebatamento. Então veja então, para você entender, todos nessa passagem, o termo todos que aparece aqui, ó,
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O termo todos aí é uma alusão a todos que estão em Cristo. Não é só os mortos. Por isso que eu estou falando que esse texto fala do arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece aí, mas olha que Paulo falou, leia com bastante atenção. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é? Ou seja, ele está falando aqui da transformação tanto dos mortos em Cristo, como também dos vivos. Porque todos seremos transformados. Então você percebeu como esse texto se conecta com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que aliás é o próximo texto que nós vamos aqui, se Deus permitir analisar. Não é? Então veja, todos os salvos irão em encontro do Senhor nas nuvens, diz lá 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E aqui Paulo diz que todos os salvos serão transformados. E o arrebatamento vai acontecer justamente após a transformação. Então esse texto aqui diz respeito, claro, aos mortos em Cristo e aos vivos também. E agora você vai entender por que eu fiz questão de ler na semana passada, na quarta-feira passada, aquele texto de Lucas 20, 35, que parece que é um texto desconexo, né? Porque não fala do arrebatamento diretamente, mas quando você analisa Lucas 20, 35, comparando com 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Filipenses 3 e 11, você vai ver que, da mesma forma que a ressurreição vai ser uma ressurreição seletiva, o que significa isso? O termo no grego é ektonekron. O que quer dizer ektonekron? Ressurreição dentre os mortos. Então você tem vários mortos, as pessoas estão lá na sepultura. Quando tocar a trombeta, a última trombeta, aqui está um salvo. Ele vai ressuscitar. Mas tem vários outros sepultados. Mas o salvo é que vai ser escolhido lá dentre os mortos. Não é? Ele vai ser transformado. Da mesma forma, por analogia, assim como os mortos em Cristo, e somente os mortos em Cristo vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, somente os vivos que estão em Cristo também, porque Paulo falou, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos ali é todos que estão em Cristo. Então veja, todos os que estão em Cristo, seja os mortos, aqueles que já partiram, seja os que estão vivos, eles vão ser transformados. Ou seja, o arrebatamento é seletivo. Por isso que ele é secreto. Ele é seletivo. O mundo não vai tomar conhecimento de que aconteceu um arrebatamento. Né? A igreja vai ser arrebatada e ao encontro do Senhor nos ares. E somente a igreja vai ver o Senhor nessa ocasião. Porque Hebreus 9, 28 diz claramente que ele aparecerá aos que o esperam para a salvação. Mas um outro ponto importante nesse texto, antes de nós prosseguirmos, é que ele fala da trombeta, né? Eu podia até pular essa parte, que a gente já falou bastante sobre a trombeta, mas tem gente que talvez não acompanhou, não pegou ainda essa explicação, que está lá, mas para você não perder aqui a sequência do estudo já nessa live... O fio da meada, né? É, o fio da meada. Não perdeu o fio da meada. Aqui fala da última trombeta, que muita gente conecta erroneamente, é bom dizer, erroneamente com a trombeta de Apocalipse 11:15. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Apocalipse 11:15 fala dos juízos por ocasião da grande tribulação. Ali se mencionam 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Não é? Quando for tocada a última trombeta, a última porque é a sétima, porque são 7 trombetas tocadas por anjos, você pode ver lá que cada trombeta traz um juízo de Deus sobre os adoradores da besta. Aquilo ali não tem nada a ver com a igreja. Aliás, a igreja não vai estar na terra. Não é? Você sabe que a grande tribulação não tem nada a ver com a igreja. Esses 7 anos não tem nada a ver com a igreja. Daniel 9, 24 é claro. A semana está determinada sobre esta cidade e o templo. Ou seja, uma alusão a Israel. Já falamos disso, não vamos retomar. Mas olha aí, Apocalipse 11:15 fala da 7ª trombeta de uma série, a última de uma série de 7, a 7ª.
não é a mesma última trombeta que aparece aqui. Aliás, tem 3 trombetas que são chamadas de última, mas são diferentes. A última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 é a última trombeta para a igreja. Marca o fim da era da igreja, a trombeta do arrebatamento. É uma trombeta de convocação somente para aqueles que estão em Cristo. Seja os mortos em Cristo, seja os que estão vivos, mas estão em Cristo. A última trombeta de Apocalipse 11, 15 é uma trombeta de juízo. Não tem nada a ver com arrebatamento. Não é uma convocação. Lá no Antigo Testamento, quando você estuda sobre as trombetas, você vê que tinha vários tipos de toque de trombeta. Tinha trombeta para juntar o povo, tinha trombeta para ordenar o povo que marchasse para a guerra. Tinha vários toques de trombeta. Então, essa trombeta de 1 Coríntios 15, 52 é trombeta para juntar a igreja, para a igreja que será arrebatada. Marca o fim da era da igreja. Trombeta de convocação. É a última, mas é a última para a igreja. Apocalipse 11, 15 é a última de uma série de 7. É a última de juízo, mas não é a mesma última. Né? Não confunda uma coisa com a outra. Alguém pensa que você pode ligar os textos assim. Não, tem que analisar o contexto. O contexto ele não bate. Não adianta você querer forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. E lá em Mateus 24 e 31, que nós também analisamos aqui quando falamos do sermão profético, aquela última trombeta é no fim da grande tribulação, é para reunir os escolhidos. E os escolhidos ali já vimos que é Israel. É o remanescente israelita, não é a igreja. Porque a igreja vem com Jesus. Judas foi claro dizer, né, que nós nos manifestaremos com ele, nós viremos com ele. Apocalipse 19 também deixa claro que a igreja já estará no céu e virá com ele. Então, se a igreja vem com ele, a igreja não pode ser esse povo que vai ser reunido. Vai ser reunido por ocasião da manifestação do Senhor. É a última trombeta ali, é a última mesmo de todas, né? Aliás, dentre todas é a última, mas aquela última trombeta para reunir os escolhidos que, naquela ocasião, serão os israelitas, o remanescente, que a Bíblia menciona em Romanos 11, Apocalipse 12, já explicamos, então nós vamos adiante. Pastor Hertz, ainda tem tempo, vamos lá. Agora para um outro texto aqui, ó, que se encaixa perfeitamente com esse de 1 Coríntios 15, que é um texto recorrente quando falamos do arrebatamento, mas é bom ler também 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Vocês se lembram que lá nas nossas primeiras lives, nós analisamos esse texto já e falamos de cinco aspectos importantes? Pois é, então não vou retomar esses 5 aspectos. Depois a gente pode até voltar a falar neles. Mas agora, para a nossa avaliação aqui, para a nossa análise aqui, eu só vou citar 2 aspectos que eu acho importantes. Primeiro, o verbo arrebatar que aparece aí. Esse verbo é o que, na verdade, nos faz ter, de onde derivamos, não é? O nome da doutrina. A doutrina do arrebatamento da igreja vem daí. Não é? Que no grego é o termo harpazo, que no latim é raptus. Aliás, muitos idiomas tomaram do latim o termo. Não é? No espanhol, por exemplo, o nome da doutrina é el rapto de la iglesia, né? Vem de raptus, do latim. No inglês também, né? Rapture of the church, né? Rapture. Esse rapture, né, na verdade, estou misturando com o espanhol. Rapture, né? E rapto no espanhol na verdade, vem do latim, né? Em outros idiomas também tem outros termos, mas sempre significando o quê? A pessoa ser raptada de fato, ser tomada com violência, tomada de repente, tomada e levada. É esse o sentido aí, quando Paulo diz, seremos arrebatados.
O termo no grego é harpazo, que aparece, a gente pode até, pastor X, rapidamente aqui, ó, eu sei que as horas correm depressa, mas o irmão pode ler, por gentileza, Mateus 13, 19. Mateus 13, 19, o termo harpazo aparece aí. Claro, é outro contexto, mas só para você perceber o uso. Isso que a gente vai explicar agora, que é o uso do verbo. Para você entender que o arrebatamento, ele tem base bíblica, ele está na Bíblia. Tem várias referências que falam dessa forma que eu estou explicando, por analogia, mas aqui o termo é claro. Diz que a igreja será tirada e levada, raptada. O sentido é de rapto. Raptus, do latim. Não é? Então, olha o que diz aí. Harpazo, Mateus 13, 19. A Bíblia que eu estou usando aqui, ela é revista e corrigida. O Certo. texto diz assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. Arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, aí está falando do que o maligno faz. Né? Mas olha o verbo, arrebata. Arrebata. Ele vem e tira. Ele toma, ele pega o que foi semeado. Claro, a pessoa aqui está falando de uma pessoa que não deu lugar para o Espírito, para que a palavra germine. Porque a palavra aqui, Jesus está explicando a palavra do semeador. Né? Então, a semente aqui é a palavra. Quando a pessoa não dá valor para a palavra, aí não tem raiz e tal, é um terreno pedregoso, é um terreno em que tem espinho, aí vem o inimigo, você não à beira do caminho, como Jesus explicou, né? Mais precisamente, vem o inimigo e arrebata, ele tira a semente. Mas outro texto, pastor X, agora tem vários versículos aqui que poderíamos ler, João 6 e 15, João 10, 12, 28 e 29, mas um versículo aqui que eu acho interessante, porque ele também, além de ter o termo harpazo, ele é análogo, porque ele tem, na verdade, um exemplo de como será o arrebatamento. É justamente Atos 8 e 39. Veja aí, pastor X, por gentileza. Atos 8 e 39. Atos 8, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Viu aqui que tem um exemplo do que vai acontecer. Só que no caso de Filipe, claro, ele foi tomado de um lugar da terra para outro lugar da terra, mas ele foi arrebatado. Ele andou no meio de transporte de Deus. Não é? Deus tomou Filipe, e o termo aqui é o mesmo que Paulo usou lá em 1 Tessalonicenses 4 e 17, harpazo, no grego, que significa raptar. Foi isso que Deus fez. Deus tomou Filipe. É a mesma ideia também do texto do Evangelho de João 6,15. Praticamente a mesma ideia também. Estava aqui para ser lido. Eu pulei só para ganhar tempo. João 6,15, João 10 e 12, João 10, 28 e 29. O verbo aparece lá. Está no grego. Exatamente, pastor Arthur. Mas vamos avançar aqui. Então fica dois destaques que eu quero fazer aqui, já pensando no tempo que está acabando. Dois destaques. Primeiro, o uso do verbo, que está claro aí, significa raptar. Não é? Outra coisa importante, o encontro. Paulo falou, não é? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Veja aí, o mesmo Senhor. Você percebeu que também lá em Atos 1, 6 a 11, diz que esse Jesus não é outro. Isso quer dizer que a vinda de Jesus será pessoal. É ele mesmo que vai voltar. Não é outro que vai vir no lugar dele. Porque tem teorias aí mirabolantes que falam que não é Jesus, que é Miguel, que não sei o quê, que foi o Espírito Santo no dia de Pentecostes e tal. Não, nada disso. A vinda de Jesus é ele mesmo, Jesus, ele mesmo. Então Paulo diz, o próprio, ele mesmo, não é? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com o bem de Deus. Os mortos em Cristo serão primeiro, depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados, não é? Agora veja, a encontrar o Senhor nos ares, fala de um encontro. Olha como isso também, Paulo era um grande teólogo, não é? Era um homem que sabia usar as palavras
de maneira correta, adequadamente, para todos entenderem. Esse termo aí, se você pesquisar, se você fizer um estudo desse termo, no grego que ele utilizou, o termo para encontro, você vai ver que é o mesmo termo que descrevia o povo quando o povo saía ao encontro do rei ou do general. Quando voltava de uma batalha vitorioso, né? Tinha vencido uma determinada batalha, estava voltando para a cidade, o povo saía ao encontro daquele rei, porque os reis iam para a batalha também, ou iam ao encontro de um grande general, né? Um representante do rei, e o povo saía da cidade e ia ao encontro desse general ou desse rei fora da cidade. E depois eles voltavam junto com o rei. Eles entravam na cidade triunfantes junto com o rei. Paulo usou esse mesmo termo, mostrando justamente essa ideia de que no arrebatamento, Jesus não vai vir aqui na terra. Ele vai nas nuvens. A igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Como Paulo deixou claro. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aí, claro, vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos ser galardoados. Não, irmão Ciro, mas isso aí, a analogia não está muito correta, porque eles iam ao encontro do rei, mas já entravam na cidade. Ora, mas aí você está falando do tempo nosso aqui da terra, não é? Porque você deve estar pensando, 7 anos, Jesus vai demorar, tudo isso aí, a igreja vai ao encontro do Senhor, aí vai demorar 7 anos esse encontro, até Jesus voltar, entrar na cidade, digamos assim. Veja, 7 anos para quem estiver na terra. Não se esqueça, a Deus pertence o Cronos e o Kairos. Quando a igreja atravessar o limite, lembra do limite que eu falei? Que veio uma nuvem, ocultou Jesus aos olhos dos discípulos. Jesus atravessou para o outro lado. Lá não é mais o tempo cronológico. Lá já é outra dimensão. Então a igreja vai atravessar para o lado de lá, a outra dimensão. Lá ela vai ser galardoada, vai participar das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, grande tribulação na terra. 7 anos. Só que nós não sabemos como que vai ser a percepção do tempo. Claro que vai ser outra, porque já vamos estar em outra dimensão. Então lembre-se, 7 anos é aqui na terra. A igreja vai atravessar para o outro lado, vai entrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, vai participar desse banquete maravilhoso, né? E depois, Apocalipse 19 mostra a igreja no céu e depois mostra Jesus voltando no fim já. É interessante, né? A igreja sobe, vai ao encontro do Senhor e depois ela já vem. Mas como vai acontecer automaticamente isso aí? Num abrir e fechar de olhos? Mistério, né? Mistério. Porque aquilo que está encoberto nós não podemos saber. Uma coisa que não tem, né, como explicar. Não tem como explicar. Mas o negócio não é especular, né? O fato é que não se sabe como que a gente vai perceber essa entrada no céu e depois a vinda. Né? Porque para Deus, repito, Deus não vê como nós vemos. Deus, cara, ele entra no nosso tempo cronológico e age dentro do nosso tempo que é cronológico. Mas Deus está acima de tudo isso. A Deus pertence o Cronos e o Kairos. Né? Não vos pertence saber, nem o Cronos nem o Kairos, porque pertence a Deus. Deus tem o domínio de tudo, tem o controle de tudo, e para ele é como se tivesse tudo diante dele, como se fosse um eterno presente. Então você que fica tripudiando, dizendo, como pode uma vinda durar 7 anos? Veja, isso é 7 anos também. Não é nenhuma novidade, porque a primeira vinda durou mais de 30. Mas você que fica tripudiando, esses 7 anos é a percepção na Terra. Não quer dizer necessariamente que a igreja vai ao encontro do Senhor, lá no céu você vai perceber, você vai ficar contando. Eu já estou aqui no céu há 1 ano. Ainda falta mais 6 até Jesus voltar. Não. Primeiro que no céu você não vai precisar de relógio. Aqui na Terra a gente já não precisa mais, eu não uso. Não haverá essa preocupação também, né? Exatamente. A gente às vezes vai jogando umas ideias assim só para provocar o pessoal, né? Que o pessoal diz, a hora já está me mandando. Pastor Ecos, acho que não vai dar nem para concluir, hein? Mas a gente volta para fazer a conclusão. Mas a gente volta só para terminar, só para fechar essa explicação aqui rapidamente. Com certeza, a gente volta. Quanto falta aí? 13 segundos. Já vai acabar. Eu vou lembrar os irmãos que você pode assistir. Voltem.
Pronto, pode assistir no YouTube Cetadeb Oficial, mas nós vamos voltar já na sequência. Mas volta que tem a explicação final. Amém. O assunto é palpitante, não é? E quando a gente vê, o tempo já foi. O tempo corre, não para. Mas a gente vai concluir o assunto. É importante, né, que os irmãos tenham em mente que a nossa ideia é compartilhar um estudo da palavra de Deus, com a verdade de Deus, e esclarecer, né, para os irmãos, para os nossos seguidores, a respeito do tema. E aí, infelizmente, as transmissões aqui do Instagram é apenas 1 hora e corta. Mas acreditamos... Mas é bom que fica com vontade, né? Pois é, mas a turma está voltando ali rapidinho. É benção. E nós já vamos ter condições de concluir. Eu quero só aproveitar para avisar os irmãos que todo o conteúdo estará à disposição no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, para que vocês possam acompanhar a transmissão, o conteúdo dessa transmissão, já a partir de amanhã. Penso que aí, logo após o almoço, já vai estar disponibilizado. Então, entra no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, se inscreva, ative as notificações, para que assim que seja publicado, você já receba também a informação e possa rever, ou ainda, quem não viu, que vai estar acompanhando agora aqui, né, possa assistir o conteúdo da transmissão. E os irmãos estão perguntando, domingo... os irmãos estão perguntando, domingo a gente vai ter uma live só de respostas às perguntas, né? 11 horas da manhã, foram feitas várias perguntas ali. Eu já tomei nota aqui, eu aproveitei porque eu estou usando o celular da Eliane na transmissão e o meu está aqui. Aí eu já tomei nota de algumas aqui, mas o Bruno vai passar para ti depois. E domingo nós vamos estar 11 horas da manhã para estarmos respondendo essas questões aí. Nós vamos dar prioridade, né, para as perguntas alusivas ao arrebatamento da igreja. Claro que depois a gente continua. Pode ter outras também que dê tempo de... Mas a gente vai procurar responder aquelas que dizem respeito à live de hoje, porque aí fica mais organizado na mente, você vai entendendo. Até porque nós não vamos conseguir esgotar o assunto hoje, vamos ter que usar ainda a live da quarta-feira que vem para falarmos ainda no tema do arrebatamento. Eu estou no 13º texto, aí a partir da próxima a gente pega o 14º. Então, só para finalizar, pastor Arcos, que aí já chegou um bom número aí dos que estavam, né? Então, só vou finalizar mesmo, eu dei ênfase para o verbo arrebatar, né? Que significa ser raptado, de fato. E o termo que eu estava explicando, o encontro do Senhor, né? Quando a Bíblia fala do encontro do Senhor, Paulo não usou esse termo por acaso. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Diz outra versão. A nossa diz a encontrar, né? A corrigida diz a encontrar o Senhor nos ares. Mas o termo aqui no grego é justamente o mesmo termo que é utilizado nos textos gregos clássicos. Se você estudar, você vai ver que é um termo que descreve justamente o encontro das pessoas da cidade, o encontro delas com o rei, que voltava da batalha, ou com um grande general, um general importante e tal, a serviço do rei. Não é? Então, o povo da cidade ia ao encontro dele, eles entravam na cidade triunfantes. É justamente o que vai acontecer. Nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, vamos entrar no céu, vamos ser galardoados, vamos participar das bodas do Cordeiro e viremos já, só que tem um detalhe, quando voltarmos já vamos estar no fim da grande tribulação, porque Jesus vem justamente para pôr fim à grande tribulação, como diz lá Apocalipse 19. Pastor Ecos, então, eu encerro por aqui. Amém. É bom deixar o povo aí com vontade de querer ouvir mais, não é? E a gente continua no domingo respondendo as perguntas e na quarta a gente retoma essa lista aqui de textos. Eu acredito que na quarta que vem a gente possa concluir esses 20 textos e seguir adiante. Amém. Só lembrando, então, que alguns irmãos entraram depois que eu disse. Então, o assunto do arrebatamento ele vai prosseguir a partir da próxima quarta-feira. O pastor Ciro ainda vai continuar ainda na proposta de apresentar 20 textos bíblicos que defendem, que corroboram com o assunto do arrebatamento da igreja. Na live de domingo próximo,
nós vamos então responder as perguntas, algumas que ficaram de domingo passado e outras que recebemos hoje aqui. Estaremos juntando todas elas. Deixa eu pegar aqui, ó. Está aqui ainda algumas das perguntas que domingo não foram respondidas, não é? Nós vamos juntar com as que foram feitas hoje, e especialmente aquelas ligadas ao tema do arrebatamento, para estarmos então fazendo a transmissão de domingo, dia 31, 11 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Convide também outros irmãos, amigos, não é? Pessoas que tenham interesse pelo assunto da escatologia, especialmente no tema do arrebatamento da igreja, que vai ser uma bênção. Todos terão condições de serem edificados, aprendendo mais da palavra do Senhor. Você é o nosso convidado. Nós deixamos, mais uma vez, a informação. O nosso canal no YouTube é Cetadeb Oficial, não é? Também no Facebook e também aqui no Instagram, para que você possa estar acompanhando as nossas transmissões, fazendo parte desta bênção. E se você desejar... Cetadeb. Se você deseja ser aluno do nosso curso, acesse o nosso site agora, www.cetadeb.com.br, e faça a sua inscrição. Olha que interessante, ó, pastor. Aqui, ó. Sim, vamos lá. Formando um só. Tá vendo? Aí, ó. Emendou as camisas. Emendou aqui, ó. Desse jeito. Pois ótimo. Os irmãos, então, que desejarem, você é o pastor de uma igreja, líder de um departamento da igreja, você pode também abrir um núcleo na sua igreja com os alunos da igreja, também no nosso site, cetadeb.com.br, você pode fazer um núcleo com a partir de 6 irmãos e estar estudando a palavra de Deus. Lembrando que nós temos também as aulas de todos os módulos do curso disponibilizadas através da plataforma de cursos. Você acessa as aulas ali, que estão hospedadas para que os nossos alunos tenham condições de assistir às aulas, que foram gravadas, a maior parte delas pelos próprios autores dos livros. O caso do pastor Ciro Zibordi, o caso do pastor Márcio Clauber, que também nos auxiliou com as aulas, o pastor João Antônio de Souza Filho, que é do Rio Grande do Sul, Márcio Clauber de Natal, também o pastor Leonardo, que é do Espírito Santo, outros pastores que nos auxiliaram. Você tem aí esta oportunidade de aprender mais através do Cetadeb e as aulas que estão sendo acessadas através da nossa plataforma de cursos. Acesse lá e tem uma prévia de como é que isso está funcionando, porque está bem fácil ali para que você possa ver. Pois bem, eu vou convidar o pastor Ciro para que a gente faça uma oração e encerre essas transmissões de hoje, aguardando cada um dos irmãos para domingo, dia 31, 11 horas da manhã, nós respondermos as perguntas escatológicas. O pastor Ciro fazendo as considerações finais e orando, e no final eu vou dar a bênção apostólica. Amém. Mais uma vez agradeço pela oportunidade e quero agradecer a todos também pela preciosa participação aqui na nossa live. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui reunidos para te glorificar e também meditar na tua santa palavra. Abençoa o pastor Ercos, a Eliane, ó Pai, e todos aqueles que estão trabalhando em prol desta obra maravilhosa voltada ao ensino da palavra. Pai Celestial, abençoa nossos professores e alunos do Cetadeb e também todos os nossos seguidores que têm acompanhado mais essa transmissão. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe, pastor Ciro, irmã Luciana, também. Obrigado, pastor Ercos. A nossa comparsa que sempre lhe ajuda ali, a Júlia. Deus abençoe vocês, amém. Em nome do Senhor. Breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém. Deus Paz do abençoe. Senhor. Paz do Senhor.